Olá, estudantes do 8º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu sou o professor Roberval Carvalho e comigo o Ronaldo. Como vai, Ronaldo? Pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre fotografia como registro. E como objetivo, iremos compreender a arte fotográfica e suas relações com os avanços científicos e tecnológicos, analisar a função da fotografia ao longo da história, observar e analisar os diferentes artistas e obras que utilizam a fotografia como manifestação artística. Pense um pouco, você sabe como surgiu a fotografia? Você sabia que existem câmeras que precisam de filmes? Hoje, em pleno século XXI, na era da fotografia digital, onde um celular faz todo o serviço, você sabia que existem câmeras que precisam de um rolo para bater uma foto? No meu tempo, isso era motivo para reunir a galera lá em casa e poder recordar as memórias da família. Aliás, já faz muito tempo que eu não ouço ninguém usando o termo álbum de família. Pois é, álbum de família era um livro fotográfico onde as famílias no passado expunha, guardava como registro da família os momentos mais marcantes da história de uma família. Até hoje eu ainda tenho fotos guardadas num álbum. A minha avó, por exemplo, é apaixonada pelas fotos em que nós temos registros sobre os momentos em que nós vivenciamos em datas especiais na nossa família. A fotografia não foi criação de um único indivíduo. Ao longo da história, foram muitas pessoas envolvidas nos processos que deram origem à fotografia que hoje conhecemos, sendo que as primeiras experiências fotográficas por químicos e alquimistas datam de cerca de 350 a.C. Pois é, pessoal, 3 homens são responsáveis pelo impulso da fotografia no século XIX. Mas, já nos tempos de Aristóteles, um filósofo grego, foi inventada a câmara obscura. Na câmara obscura era possível reproduzir imagens que a luz refletia. A câmara obscura é uma caixa, naquele tempo uma enorme caixa, mas imagine uma caixa onde você de um lado desenha, recorta fazendo um orifício, cola um papel vegetal e do outro lado você faz um furo com um prego. Quando você chega numa área de muita luz, tem que haver sol, e expõe aquela caixa na claridade, o objeto que você coloca no lado em que você furou, ele vai ser refletido no papel vegetal. O nome que se deu a esse tipo de descoberta foi câmara escura, e por mais de 1000 anos, astrônomos usaram para poder estudar e traçar o universo. Que legal, não é? Já no século XVIII, artistas utilizavam a câmara obscura para reproduzir os seus desenhos. O que me chama para uma curiosidade. Já pensou que Leonardo da Vinci usou a câmara obscura para desenhar suas obras de artes? Então pense, será que é tão difícil ser conhecido como um pintor renomado? Ficou a dica, faça a experiência na sua casa, crie uma câmara obscura e brinque aí com a sua família e com os seus amigos. A mais antiga das experiências foi a criação da câmara escura, Aristóteles no século IV a.C. Já na metade do século XVI, conhecida por Leonardo da Vinci, que, como outros artistas, a usava para esboçar pinturas. Leonardo da Vinci, pintor do Renascimento, já usava no século XVI. Eu disse a vocês século XVIII, mas muito antes, olha aí, o artista já se apropriava da câmara escura para realizar os seus feitos. Aqui nós temos um desenho de Leonardo da Vinci estudando sobre a luz. Olha aí, gente.
Muitos foram os pioneiros que pesquisaram como fixar uma imagem no papel. Tirar fotografia, fazer um retrato, tornou-se moda entre as classes sociais na segunda metade do século XIX, principalmente as famílias mais ricas. Na Idade Média, tirar fotos não era possível. No entanto, retratar a família era a função atribuída aos pintores e somente quem tivesse um poder aquisitivo elevado conseguia contratar um artista para retratar momentos vividos entre a família. A primeira fotografia reconhecida é uma imagem produzida em 1826 pelo francês Joseph Nicéphore Niepce, numa placa de estanho coberta com um derivado de petróleo fotossensível chamado betume da Judéia. Com uma câmera e cerca de 8 horas de exposição à luz solar, Niepce chamou o processo de heliografia, gravura com a luz do sol. Pois é, no final do século XIX, Joseph Nicéphore Niepce usou uma câmera obscura para tentar reproduzir uma imagem. Ele pega uma chapa, passa um pouco de uma substância utilizada para produzir o asfalto, coloca na câmera obscura e expõe a luz do sol em frente à janela de sua casa. Por 8 horas. O resultado? A primeira imagem datada da história da fotografia. Legal, não foi? Mas um pouco mais adiante, a 300 quilômetros de sua casa, Jacques-Louis Mandé Daguerre, exatamente, todos franceses. Esses nomes confundem às vezes a gente. Jacques-Louis Mandé Daguerre também trabalhava com câmara obscura, reproduzindo imagens. Enquanto o cientista Niepce tentava uma forma de aprimorar a técnica da litografia, refinar a técnica da litografia, Jacques-Louis Mandé Daguerre, ele tinha interesse pela reprodução das imagens e utilizava a câmera obscura para reproduzir essas imagens. Quando Daguerre fica sabendo da invenção, da descoberta de Niepce, ele entra em contato rapidamente com Niepce. Após trocas de cartas e encontros entre os dois, firmaram uma sociedade para que juntos pudessem dar continuidade nos experimentos descobertos por Niepce. Mas a grande verdade é que Daguerre não era um cientista, ele era um artista empresário de muito sucesso na França. Tentando ganhar dinheiro, aproximou-se de Niepce, fazendo Niepce acreditar que ele tinha recursos e materiais de pesquisas que também apontavam sucesso na fixação de uma imagem. Os dois firmaram uma sociedade. O problema aqui é que a descoberta de Niepce, ao fixar uma imagem numa chapa, não permanecia por muito tempo. Se exposta à luz do sol, a imagem sumia. Foi então que em 1833, Niepce faleceu de problemas cardíacos e Daguerre herdou as invenções, as anotações científicas de Niepce. E é aí que, dando continuidade às pesquisas, esse artista conseguiu descobrir uma forma de conseguir fixar a imagem o mais rápido possível. Niepce levou 8 horas para reproduzir a primeira imagem. Daguerre, dando continuidade às suas pesquisas, conseguiu fazer com que em 5 minutos a imagem fosse fixada. Ele coloca numa chapa, ele junta processos químicos numa chapa e ao colocá-la na câmera, retira imediatamente, aquecendo no mercúrio. E aí a mágica acontece. Surge a imagem fotográfica reproduzida de uma maneira mais rápida. Agora que nós conversamos um pouco sobre o começo, os primeiros passos da fotografia, vamos à nossa primeira atividade.
Ao longo da história, o ser humano sempre procurou por maneiras de registrar as imagens do cotidiano o mais próximo da realidade possível. O surgimento da fotografia representou um grande salto para a humanidade. Em sua opinião, quais as contribuições que essa invenção somou à história da humanidade? Pense e eu já volto. E aí, conseguiu pensar? Vamos lá então? Ao longo da história, o ser humano sempre procurou por maneiras de registrar as imagens. Entre as múltiplas possibilidades de responder ao nosso questionamento, podemos destacar, sem sombra de dúvidas, que a fotografia representou, naquele momento, o recurso máximo da captação de imagens reais, exprimindo mais realidade aos sentimentos que muitos artistas sempre buscaram retratar em suas obras. Em 1839, a fotografia foi oficialmente declarada uma invenção. Inicialmente, a fotografia foi usada somente como registro. O aprimoramento das técnicas entre 1840 e 1850 na Grã-Bretanha e na França trouxeram experimentos e avanços. O interessante é lembrar que Daguerre é conhecido como o inventor da fotografia, mas não se esqueçam que, apesar de os seus registros não serem oficialmente reconhecidos, é Niepce quem dá o passo inicial. E William Talbot contribui com um grande passo para o desenvolvimento da fotografia. É ele quem desenvolve o sistema de positivo e negativo. Quando William Talbot fica sabendo que Daguerre descobriu uma forma de poder imprimir as imagens o mais rápido possível, William Henry Fox Talbot retoma alguns trabalhos científicos que ele havia desenvolvido para dizer, peraí, eu já descobri também como fixar uma imagem. E William Henry Fox Talbot, ao recuperar os seus traçados, as suas pesquisas, ele dá sequência e continua a pesquisar uma forma. E é aí que ele desenvolve uma solução formas de fazer com que a imagem fixe no papel. E Talbot e Daguerre consegue, além disso, através de uma solução salina, fazer com que a foto fique exposta sem desaparecer na claridade. É aí que a fotografia segue o seu caminho para o mundo todo. Daguerre, apesar das invenções e contribuições de Henry Fox Talbot, ele não ficou conhecido. Quem se torna conhecido é o nosso queridíssimo Daguerre, e ele desenvolve o daguerreótipo, que viaja pelo mundo inteiro. É o daguerreótipo, o daguerreótipo é o nome que se dá à primeira câmera fotográfica que viaja por todo o mundo. Vale a pena pesquisar ainda além na internet o que era o daguerreótipo, como era difícil para um fotógrafo realizar as suas fotografias. A primeira fotografia levou-se 8 horas para ser imprimida o seu registro fotográfico, Niepce.
Com as invenções de Talbot, 15 minutos eram necessários para conseguir tirar uma foto, porque a pessoa tinha que ficar exposta à luz. Com as contribuições de Talbot para a Daguerre, eles conseguiram diminuir o tempo para 5 minutos. Fotografa-se para recordar a fotografia. Fotografa-se para recordar. A fotografia captura um instante, põe em evidência um momento e essa capacidade da câmera fotográfica para guardar os instantes que consideram-se valiosos, trata-se de um registro. A fotografia tem como característica ser uma ferramenta de diversos segmentos da sociedade, como na medicina, nas pesquisas, na comunicação, na educação. Especialmente no que se refere a fatos históricos, a fotografia traz a visão, o registro do passado. A fotografia registra e traz à lembrança vivências importantes, os momentos célebres. O fotógrafo Alfred registrou um marinheiro beijando uma jovem mulher de vestido branco no momento do fim da guerra contra o Japão, no final da Segunda Guerra Mundial. Essa foto ganhou o mundo aí, gente, comemorando o fim da Segunda Guerra Mundial, e até hoje não se sabe quem é o casal que tirou a famosa foto. Vamos lá a mais uma atividade para reforçar o nosso aprendizado? Será que a fotografia por si só pode comunicar e causar reações adversas nas pessoas? Ou será que o fotógrafo também precisa preocupar-se com a maneira como a imagem será fotografada? Pense um pouco e eu já volto. E aí, galera, conseguiram fazer a atividade? Sabe uma outra, dando continuidade ao desenvolvimento da fotografia? Você sabia? Antes eu preciso fazer uma pequena correção, porque aqui eu me confundi um pouco. Eu quero deixar claro para vocês que Talbot, William Henry Fox Talbot, é quem desenvolveu o processo de positivo e negativo, tá bom? E no caso da Daguerre, que era sócio de Niepce e infelizmente faleceu durante esse processo, é ele quem consegue, ao mergulhar a imagem aquecida no mercúrio numa solução salina, consegue fixar a imagem, ele interrompe o processo químico da foto. Legal, não é? Para se tornar um grande fotógrafo, é necessário, além de muito aperfeiçoamento e técnica, estudar o trabalho daqueles que guiaram o caminho até aqui. Afinal, a fotografia é uma arte em constante transformação. Pessoal, George Eastman, em 1870, ele deu mais um passo para a evolução da fotografia. George Eastman é responsável por criar o rolo fotográfico. Ele desenvolveu o rolo fotográfico. E mais, aprimorou as câmeras, diminuindo o tamanho e a dificuldade que os profissionais da fotografia tinham para poder realizar o seu trabalho. George Eastman consegue popularizar as câmeras fotográficas, alcançando a todas as famílias.
A partir daí, ele consegue fazer com que todas as pessoas pudessem tirar uma foto. Mas e a revelação da foto? Aí vem a sacada desse grande empresário. Ele cria uma empresa chamada Kodak. O Eastman é o fundador da Kodak, exatamente, e criou um slogan. O slogan dele era: aperte a câmera e nós fazemos o resto. Exatamente, a pessoa tirava a foto e a empresa dele revelava. Com isso, ele prometia revelar a foto, recarregar a câmera e entregar de volta a foto revelada com a câmera carregada. Pois é, com isso ele vendia a câmera a $25 e revelava a foto a $10. E com isso a Kodak ganhou o mundo inteiro, fazendo o maior sucesso. Pessoal, da primeira fotografia da história, tirada no século XIX até os dias de hoje, com 60 bilhões de novas imagens postadas diariamente no Instagram, alguns nomes se destacaram no meio por introduzirem novas técnicas, por terem um estilo marcante ou ainda por trazerem algo simplesmente novo e fresco para essa emblemática profissão. Entre os fotógrafos renomados, nós temos o Ansel Adams, Annie Geddes, a Annie Leibovitz, a Cindy Sherman, todos fotógrafos que têm a sua própria maneira de desenvolver um trabalho fotográfico. Cada um tem uma personalidade e vale a pena entrar na internet e pesquisar formas de fotografias, formas de como o fotógrafo registra suas impressões, como ele observa o mundo. Veja, William Talbot, Daguerre, Niepce, George Eastman, todos responsáveis para o que nós chegamos hoje. Legal, não é? Agora que você conhece um pouco sobre como surgiram as máquinas fotográficas, pesquise na internet grandes nomes da fotografia e os trabalhos por eles realizados. Compare o trabalho dos fotógrafos e procure compreender as diferenças entre as fotos e desde já comece a perceber que cada fotógrafo tem sua própria identidade nos trabalhos que realizam. Tire um tempinho para pesquisar. Aproveite os nomes que eu dei como dica aqui. Já volto. E aí, galera, pesquisou alguns fotógrafos? Muito bem, dê sequência ao nosso conhecimento, ao nosso aprendizado. Nessa aula estudamos a arte fotográfica e suas relações com os avanços científicos e tecnológicos, analisamos a função da fotografia ao longo da história e vimos os diferentes artistas que utilizam a fotografia como manifestação artística.
Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e eu os aguardo num próximo momento. Até breve!